Boa noite, minha Paraíba. Mais um Frente a Frente para você. Começando agora pela sua TV Arapuã. Todinho para você que acompanha todas as segundas-feiras aqui, nas noites da programação da sua TV Arapuã, nossas entrevistas e debates aqui no Frente a Frente. Hoje a gente mergulha num tema sobre a atuação da Energisa, esse gigante do setor elétrico aqui no Brasil, numa conversa com o presidente da Energisa Paraíba, o Márcio Zidan, presidente aqui da Energisa no estado da Paraíba, fornece energia para todo o estado, os 223 municípios aqui do nosso estado. Ele vai falar sobre os investimentos da Energisa na Paraíba para a melhoria da qualidade desse fornecimento da energia elétrica aqui em nosso estado e também se há alternativas aí cada vez mais baratear os custos da energia elétrica aqui em nosso estado. Fica ligado, frente a frente, começa agora. Boa noite, presidente Márcio Zidan. Muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui no Frente a Frente nessa noite, viu? Prazer é nosso, Luiz, ter essa conversa novamente contigo aqui na Arapuã. Sempre um prazer falar não só sobre a Energisa, falar um pouquinho sobre o setor elétrico. Estamos à disposição. Uma boa noite aí para os seus telespectadores. Espero que a conversa seja esclarecedora, porque acho que o papel nosso é esse, né? E muito importante, inclusive só com o anúncio dessa entrevista nas redes sociais, alguns usuários já mandaram perguntas. A gente vai tentar fazer aqui, ao longo da nossa conversa, algumas dessas perguntas encaminhadas aí pelos nossos telespectadores, pela internet ali, pelas redes sociais. Mas, presidente, eu estava ali sem acreditar que você já completou 4 anos já à frente da Energisa Paraíba. Você consegue fazer já, inclusive, aí um parâmetro mais claro de uma comparação do ano que você entrou até esses 4 anos aí que você cumpriu, né? São 4 anos, como eu disse, né? Cheguei num momento um pouco complicado, né? Ainda na pandemia. A Energisa Paraíba sempre foi uma empresa muito eficiente. A gente sempre teve uma entrega muito importante para os nossos clientes. E nesses 4 anos o que eu pude vivenciar, evidenciar junto com o time, é justamente essa história de sucesso, sabe, Luiz? A gente teve aí 4 anos de muitos investimentos, de um processo de melhoria contínua. Nesses 4 anos que eu tive aqui, em 3 vezes nós tivemos o reconhecimento nacional como melhor distribuidora do Brasil, 2 vezes pela agência reguladora, pela ANEEL, 1 vez pela ABRAD, Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia, e fazendo sempre um processo de melhoria. Sabemos que temos muitas oportunidades para poder entregar um serviço, uma qualidade cada vez melhor, mas eu tenho certeza que isso tem sido feito e, o mais importante, o cliente tem reconhecido isso através dessas próprias premiações. Vamos conversar especificamente por cada uma delas aí, mas é sempre bom, sempre importante quando a gente bate um papo, eu renovar as informações para que o telespectador tenha noção do tamanho da Energisa atuando, pelo menos aqui na Paraíba. E eu queria que a gente pudesse começar me dando os números aí de quantidade de usuários aqui no estado, essa quantidade do fornecimento aí dessa energia, quanto é preciso produzir na Paraíba de energia para hoje deixar a Paraíba acesa, né, no geral. E faturamento também da Energisa, se você quiser revelar aqui para a gente, mas em números só para a gente entender, ter a dimensão do tamanho da Energisa aqui no nosso estado. Bom, a Energisa, ela atende todos os municípios, 223 municípios do nosso estado. A gente conta hoje com um efetivo de 2.600 colaboradores próprios. 2.600 funcionários. Próprios, mais 800 terceirizados, né? Então, são mais de 3.000, quase 3.500 colaboradores que a gente tem espalhado por todo o estado. Temos bases de operação em todos os estados, em todos os municípios. Temos agência de atendimento também presencial em todos os municípios, tá certo? Temos hoje um faturamento da ordem de 3,5 bilhões, mas é sempre bom lembrar que nessa parte, nesse faturamento, apenas cerca de 27% é o que remunera, de fato,
a distribuidora, tá certo? O resto é custeio, custo de investimento e do funcionamento. Hoje a tarifa ela é dividida em vários itens, né? Então tem a distribuição de energia, tem a geração de energia, a transmissão de energia, impostos, encargos e tributos, né? Então são várias parcelas da tarifa que são distribuídas, que são rateadas entre os players do setor elétrico. A distribuição de energia é o fim da cadeia, né? O início da cadeia é a geração, a transmissão e a distribuição. Mas nós, como distribuidora, e isso é igual para todas as distribuidoras do Brasil, nós arrecadamos para todo o setor elétrico, tá certo? Eu perguntei o número de usuários, mas na verdade o número de usuários é o número de habitantes da Paraíba, então. Na verdade, nós temos 4 milhões de clientes, tá certo? E 1.800.000 consumidores, vamos dizer assim, tá certo? Mas nós consideramos que a gente está aí atendendo toda a população. A gente sempre gosta de frisar, né, Luiz? É a única empresa da Paraíba que atende 100% da população da Paraíba, né? Então a gente tem internet, a gente tem bancos, né? Tem vários outros prestadores de serviços. Mas quando você fala 223 municípios, até do ponto de vista do serviço público não consegue ser tão descentralizado assim. A gente vai em 100% dos lares, das residências, dos comércios, das indústrias, da área rural, para atender nossos clientes. E aí, Márcio, eu quero perguntar exatamente por esse ponto que você tocou aí, quando você fala assim, nós atendemos os 223 municípios da Paraíba, é um número surpreendente do ponto de vista dessa totalidade, né, de João Pessoa, Cachoeira dos Índios, enfim. Aí eu lhe pergunto, quais são as regiões no estado da Paraíba que são ainda, posso chamar o quê? Ainda de pequenas sombras, assim, ainda precisa de uma ampliação maior nesse atendimento? Tem regiões, você consegue fazer essa distinção ou, de certa forma, a Paraíba inteira também recebe ali o mesmo tamanho dessa Energisa? A gente separa em 3 regiões, a gente separa na região oeste, o nosso sertão, a gente separa na região centro, que é a região ali da Borborema, tá certo? E a região leste, que é o nosso litoral. As 3 regiões recebem investimentos para atender, em termos de qualidade, sempre proporcionais à quantidade de clientes que a gente tem nessas áreas, tá? É claro que algumas áreas requerem um pouco mais de atenção. Por exemplo, na nossa região oeste, onde está o nosso sertão, a gente tem nessa temporada, por exemplo, mais intensidade de chuvas e raios, né? Então a gente faz todo um plano de manutenção para atender essa área específica, essa situação específica, tá certo? Aqui na capital é onde a gente tem a maior carga, onde a gente tem a maior quantidade de clientes, tá certo? Então a gente faz um trabalho também específico para poder aumentar essa carga. Então, é o que a gente chama sempre, Luiz, de investimento prudente, né? Então, os investimentos, eles são feitos para atender essas características de cada uma dessas regiões. Tá, mas um cidadão que está lá na zona rural de Cochichola, por exemplo, ele de lá ele não vai dizer, olha, a Energisa lá em João Pessoa funciona, aqui não funciona. Você consegue ter essa leitura e dizer assim, não, a gente adota e procura adotar no estado inteiro essa mesma formato de atendimento. Com certeza. A gente atende os nossos clientes e tem até um treinamento específico que a gente tem dentro da empresa que chama Jeito Energisa de Atender. Como é isso? O Jeito Energisa de Atender ele é válido para todos os clientes, desde o cliente rural, o cliente de baixa renda até o nosso principal cliente, tá certo? Então a gente treina nossos eletricistas, nossos técnicos, como a forma de abordar nosso cliente, como a gente deve atender, como a gente deve dar o prazo para os nossos clientes, tá certo? Sempre de forma respeitosa, de forma educada. Os nossos leituristas que tiram leituras, seja numa comunidade carente ou seja num prédio de alta classe, eles são treinados também dentro do Jeito Energisa de Atender. Então, a gente procura sempre atender de forma igualitária. Que bacana. Agora, a média que vocês têm quando a gente conversou em outras entrevistas, você tocava muito, me chamou muita atenção, vocês medem ali uma média de tempo que aquela cidade ou aquele bairro ficou sem energia, né? Quanto era antes, quando você entrou, quanto é hoje, e se você consegue adotar essa igualdade também nessa média em João Pessoa e lá no Lastro, ou em Souza, ou em Teixeira, no sertão da Paraíba. A gente tem essa medição, né, desse tempo sem energia por conjunto que a gente fala, tá certo? Então, são os alimentadores que a gente tem, né, as redes de distribuição de energia que atendem municípios, que atendem bairros, tá?
O nosso DEC, que é esse indicador que mede a quantidade de horas onde um cliente, em média, na Paraíba, fica sem energia elétrica, Luiz, para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos ele caiu pela metade. Em 2014 nós tínhamos uma média de 19 horas, ou seja, em média, um cliente na Paraíba ficava em um ano 19 horas sem energia, tá certo? E no ano passado, 2024, a gente fechou com recorde histórico, o menor DEC histórico da Paraíba. A gente fechou com 9,8 horas, ou seja, menos de 10 horas. Metade do que era. O que era 19 passou para menos de 10 horas, tá certo? Isso para nós foi motivo de muito orgulho, de muita felicidade, tá certo? A gente teve um desafio interno, né, de falar no nosso DEC de um dígito, né? Ou seja, sair dos dois dígitos, das 10 horas. E a gente conseguiu pela primeira vez na história em 2024. Ou seja, hoje a medição é de que o paraibano passa em média um ano. Claro, você vai encontrar gente que teve ali um menor e teve menos. Mas em média, 9 horas durante um ano inteiro. Claro que isso não é ininterrupto, ou pode até ser, mas é aí separado durante o ano inteiro. É uma média boa em nível nacional? É uma média muito boa em nível nacional. Poucas empresas hoje no setor elétrico brasileiro têm DEC de um dígito, muito poucas, a maioria acima de 2 dígitos. Isso era um número que a gente vinha perseguindo para realmente colocar a Paraíba nesse patamar de cada vez melhorar mais essa percepção para o nosso cliente. E um outro indicador também importante, que a gente também bateu o resultado histórico no ano passado, é o FEC. Ou seja, é a frequência, a quantidade de vezes que um cliente, em média, ficou sem energia. Então, por exemplo, na Paraíba a gente atingiu 3,7 vezes, ou seja, o cliente nosso sentiu, em média, 3 desligamentos. Tem alguns desligamentos, Luiz, que são desligamentos muito rápidos, né? Às vezes ele fica lá minutos sem energia, mas mesmo assim conta um FEC, uma frequência, tá certo? Então, em média, um cliente nosso, cidadão paraibano, ele sentiu menos de 4 desligamentos por ano e menos de 10 horas por ano. Então, se a gente fosse falar uma média de frequência com desligamento, um desligamento deu cerca de 2 horas, no máximo, de interrupção para cada cidadão. Presidente, eu já vou usar, inclusive, até antecipando, já vou usar uma pergunta ou abordagem de quem está nos acompanhando, que vem da jornalista, colega nossa de profissão, Rafaela Gambarra. Obrigado aí por ter participado. Ela mora ali no bairro aqui de João Pessoa, do Miramar. Falou que teve ali num domingo recente ali uma interrupção dessa para algum serviço da Energisa, mas ela discutiu e perguntou, disse, olha, pergunta se vocês têm processos de informar antecipadamente que vai ter para a pessoa se preparar, enfim, saber como é isso, porque tem essa expectativa quando se sabe um tanto quanto antes. Pode-se até dizer assim, olha, então já não vou ficar em casa hoje, já não vou trabalhar em casa hoje e tal. Se prepara um pouco. Como é que é essa história da informação e até do ponto de vista do uso da tecnologia, né? A gente tem, inclusive, uma obrigação regulatória, ou seja, a gente precisa informar para os nossos clientes qualquer manutenção programada que exista na rede e que vai afetar aquele cliente. Como é que vocês usam? Que canais vocês usam para isso? Hoje o que mais a gente usa, inclusive, é a rádio, né? A gente usa, inclusive, muito as rádios aqui do Sistema Arapuã, entre outras rádios que a gente tem, porque a rádio ainda é a informação, muitas vezes, que chega até aquela comunidade, principalmente nas cidades menores, a gente usa. A gente tem também os nossos canais digitais, então hoje, se você for no nosso aplicativo Energisa On, se você baixar o aplicativo e colocar a sua unidade consumidora lá dentro, ou o seu CPF, você recebe, se houver um desligamento programado, você também recebe essa informação lá dentro do seu aplicativo. Olha, então, primeira grande dica da noite, então. Tem um aplicativo da Energisa, que se eu tiver lá, se eu baixar o aplicativo da Energisa, como é o nome? Energisa On. Energisa On. Se eu baixar lá, Energisa On. Se eu baixar lá, e aí eu vou e coloco a minha unidade, a minha residência lá, e todas as vezes tiver um desligamento no bairro de Manaíra, eu serei informado por aquele aplicativo. E lá pelo aplicativo também, Luiz, se você tiver um desligamento emergencial que seja, ou seja, houve um abarroamento de poste e a sua casa ou a sua rua está sem energia. Lá pelo aplicativo você pode
também pedir o atendimento emergencial. Hoje é tudo feito na palma da mão, tá certo? Olha, eu confesso que eu não tinha ainda, vou baixar ainda hoje à noite, depois dessa nossa conversa aqui, presidente, dessa Muito nossa importante. entrevista aqui. Agora, você falou sobre alta carga de consumo aqui na cidade de João Pessoa. Certo. Aí eu quero avançar porque é alta carga que só faz crescer Isso. em função da quantidade do ponto de vista turístico que a gente está recebendo e Isso. também de pessoas, mineiros, paulistas e todos que estão morando, querendo morar aqui na capital e na grande João Pessoa. Temos um risco de apagão. E quais são as medidas que vocês estão tomando, que a Energisa está tomando para garantir esse crescimento populacional, esse consumo, para garantir essa energia? A sua pergunta é muito interessante porque ela traz uma situação que a gente vivenciou muito em 2024. A gente faz o nosso planejamento no sistema elétrico, olhando sempre o crescimento da carga, o crescimento da população, o crescimento dos investimentos que aquele estado está tendo, tá certo? Novas fábricas, novos comércios, novas residências. E a Paraíba, Luiz, ela tinha um planejamento que ele era muito alinhado com o PIB brasileiro. Era interessante, tá certo? Então a gente tinha aquele crescimento de 2%, 3% ao ano, tá certo? E a gente fazia sempre o nosso planejamento dentro dessa realidade. 2024, essa realidade ela mudou. Porque a gente tinha muito uma característica, Luiz, de carga sazonal, como você falou, turismo. Certo. Só que agora não. Agora alta temporada. Só que agora a gente tem essa carga que está permanecendo. Ou seja, as pessoas, como você mesmo disse, elas não estão só vindo nos visitar. Elas estão morando aqui na Paraíba, tá certo? E isso fez com que a gente revisse o nosso planejamento. Só no ano passado, para você ter uma ideia, nós substituímos 14 transformadores de potência, ou seja, dentro das nossas subestações, aqueles transformadores maiores, a gente substituiu 14 deles, tá certo? Nós substituímos Mangabeira, Cabedelo, Tambaú, Paratibe, só aqui na Grande João Pessoa, tá certo? Santa Rita, nós fizemos 2 linhas de transmissão. Então, o sistema hoje, Luiz, ele está planejado para um crescimento estável, tá certo? E se a gente crescer, como a gente cresceu em 2024, tomara que sim, né? O próprio governador, ele anunciou esse crescimento e realmente esse crescimento foi bastante positivo para a Paraíba, tá certo? Nós estamos preparados para os próximos 10 anos, tá? Então a gente fez os investimentos, mais ou menos. Então a gente fez os investimentos já olhando um planejamento de cerca de 10 anos. Então, tomara que essa carga chegue mesmo, que ela permaneça, como a gente falou, que ela continue crescendo, porque isso significa também crescimento para o Estado, crescimento para todos, tá? E a gente se preparou, a gente teve que se preparar por conta dessa mudança de perfil da carga. Era uma carga que era sazonal, que ela vinha mais no momento das férias ali, do veraneio. E virou permanente. E ela agora está permanente. E você está dizendo e garantindo que do ponto de vista do que a Energisa fez, independentemente da continuidade desse crescimento, e que a gente aposta e torce que ele continue de fato nesse ritmo, se tem a garantia de não se falar em dificuldade de fornecimento, pelo menos nos próximos 10 anos. A gente fez todo um planejamento, como eu te falei, tá certo? A gente fez no ano de 2024 o maior investimento também histórico aqui na Paraíba. Foram quase 500 milhões de investimento direto. Quando a gente considera também todas as despesas que a gente teve para realizar esses investimentos, nós estamos falando de quase R$1 bilhão só no ano de 2024. Só em 2024, tá certo? Então, boa parte desse investimento foi nessa visão desse crescimento da carga aqui no nosso estado. É um número alto, quase R$1 bilhão de investimento em um ano só. E aí aproveita, Márcio, para explicar para a gente um pouco dessa, no caso da Energisa, captação e distribuição aqui na Paraíba, dessa energia, para a gente entender um pouco dessa mecânica de como é que funciona. E aí, acho que até a quantidade, não sei se a gente vai conseguir entender, se pode traduzir, mas a quantidade em números dessa energia consumida aqui na Paraíba. Então, a gente, na verdade, Luiz, a gente é a distribuidora de energia. Então, nós não geramos a energia. Isso. A energia vem do que a gente chama do sistema interligado, tá certo? Então, a gente pode estar consumindo energia aqui na Paraíba que está vindo do Madeira, que pode estar vindo de Itaipu, que pode estar vindo qualquer hidrelétrica de várias fontes, de vários geradores de energia, tá certo?
E hoje a matriz brasileira, ela permite isso, né? Uma matriz que ela é bastante diversificada, uma matriz renovável, predominantemente renovável, e aqui na Paraíba não é diferente. A gente tem aí várias fontes de energia, mas não somos nós que geramos essa energia. Nosso papel aqui é fazer a distribuição dessa energia. Nós nem geramos nem transmitimos, como eu falei, na nossa conta de energia, nós fazemos a arrecadação para gerador e para transmissora, mas o nosso papel é o fim da cadeia, ou seja, é pegar toda essa energia que é gerada e é transmitida através dos linhões e chegar até a casa dos consumidores, até a casa dos nossos clientes. E fica com essa prestação de serviço na ponta, diretamente Sempre, com o consumidor sempre. E com o usuário. É um papel que às vezes, inclusive, é um papel um pouco cruel, porque Isso, a gente, muitas vezes o cliente, por exemplo, não paga a conta de energia, ele não está pagando não a Energisa, ele não está pagando a transmissora, não está pagando a geradora, tá certo? Não está pagando ao governo, né, os impostos que a gente arrecada, tá certo? Mas o papel de cortar a energia é da distribuidora, a responsabilidade é nossa. Pegando essa linha exatamente, então vamos falar de custo agora de energia elétrica nesse sentido, e das alternativas de barateamento, de redução nesse sentido. O que políticas a Energisa tem para poder dizer, se é que você pode dizer e diz, que a Energisa cobra um preço justo para a energia elétrica de quem consome aqui na Paraíba, Márcio? A questão do preço justo é uma situação um pouco difícil da gente poder falar, até porque a gente não tem só o preço da energia na conta de energia, né? Como eu falei, a gente tem vários componentes, né, dentro da conta de energia, tá certo? O que a gente tem hoje aqui na Paraíba, isso para nós aqui na Energisa Paraíba tem sido um diferencial, é a menor tarifa de energia do Brasil. Esse é um dado importante. Esse é uma marca? Esse é um dado importante. Se você olhar o ranking das tarifas de energia do Brasil, de todas as distribuidoras, a Energisa Paraíba, ela tem a menor tarifa numa empresa do porte da Energisa. Existem empresas que têm tarifas menores? Existem 5 empresas que têm tarifas menores do que a nossa aqui na Paraíba. Só que são empresas muito pequenas, são concessionárias de 30, 40 mil clientes. Uma concessionária como a nossa, de mais de 1 milhão de clientes, 1 milhão e 800 mil clientes, nós temos a menor tarifa do Brasil. A menor tarifa do Nordeste, então qualquer local do Nordeste, e a menor tarifa do Brasil. Quem estabelece a tarifa? Quem estabelece a tarifa é a agência reguladora, tá certo? Então ela avalia todos os custos de operação e ela determina qual é a tarifa. Em geral, Luiz, a tarifa menor significa as empresas que são mais eficientes. Por quê? Porque toda essa eficiência é capturada pela agência reguladora dentro da tarifa. Então, seja, se o custo de produção é menor, então você consegue garantir... Nosso custo de operação ele é menor, a gente pode garantir, então, uma tarifa cada vez mais justa, né? Então, a gente faz muito esse trabalho de investimento prudente para que não haja impacto dentro da nossa tarifa. A gente faz um trabalho muito sério também de combate a perdas, né, que é um outro tema sempre importante. Essa história do famoso gato, popularmente, né? Mas é o furto de energia. Que impacta na tarifa também. Sofremos com isso aqui na Paraíba. Qual o tamanho desse sofrimento? Então, a gente tem feito um trabalho muito forte, até junto com a própria Secretaria de Segurança Pública, que a gente até agradece sempre, né, ao governador, ao secretário de Segurança Pública, junto com a Polícia Civil, a gente tem trabalhado muito para inibir esse tipo de prática, porque é crime, e é um crime que, no final do dia, bate no bolso de todo mundo, bate no bolso do consumidor, bate no bolso da distribuidora de energia, do próprio governo, que deixa de arrecadar também os impostos daquela conta, né, que foi furtada. Então, a gente tem trabalhado bastante nesse sentido. Só para você ter uma ideia, no ano passado, a quantidade de perdas que a gente recuperou daria para abastecer uma cidade com 50 mil clientes durante um ano inteiro, né? Então, é um número bastante alto. Só no ano passado também, com essa recuperação dessa energia, nós conseguimos trazer para os cofres públicos algo em torno de 7 milhões de reais. Então, 7 milhões em impostos. Então, esse, né, que se converte
em creches, em escolas, em educação, tá certo? Então, é um processo que a gente conta muito com a população também, para que a própria população também possa denunciar. Tem algum número, Márcio? A gente, todos os canais nossos recebem denúncias. O próprio Energisa On também, que a gente acabou de falar, você também pode ir lá, fazer lá, colocar lá a sua denúncia. 100% delas são investigadas, a gente faz a fiscalização. A gente só no ano passado, para você ter uma ideia, foram mais de 110 mil fiscalizações que a gente fez em medidores para ver se havia furto de energia. E a pessoa fica protegida do ponto de vista de sua identidade? Porque às vezes a pessoa tem medo, né? Às vezes é um vizinho, é uma pessoa próxima. Fica totalmente anônima a denúncia, a pessoa não necessita se identificar, é só citar, a gente vai lá, a gente avalia, né? A gente verifica se realmente aquela denúncia é procedente e isso nos ajuda bastante, ajuda a todos. Porque quem paga a conta, quem paga, o cidadão de bem que está pagando a sua conta de forma normal, em dia, né, ou às vezes com atraso, mas que está pagando sua conta, ele não pode ser penalizado pelo outro. Eu queria entender exatamente, né? essa parte, presidente. Assim, qual é a ligação de que, por que é que o furto de alguém impacta na minha conta e eu pago mais por causa do furto de outro? Porque na tarifa, né, Luiz, como eu falei, quem determina a tarifa é a ANEEL, existe um componente que remunera a distribuidora, que é a perda de energia, tá certo? Então, existe um valor dentro da tarifa que, vamos dizer assim, remunera a distribuidora porque ela é considerada como perda de energia. Quanto menor a perda de energia, então, menor vai ser a tarifa, porque não vai precisar mais remunerar a distribuidora por aquela perda. Então, quanto mais a gente consegue combater a perda de energia, menor seria a tarifa para os nossos clientes. Então, é uma proporção direta. É uma relação direta. O que deve estimular ainda mais a denúncia, porque você sabe que está pagando mais no Paraíba, por exemplo, se esse índice de furto for maior. Nós estamos bem ou não nesse índice? Nós como Paraíba. Nós temos uma posição intermediária e um pouco da característica até do nosso estado. A gente sabe que a gente tem algumas questões sociais, né? A gente tem algumas cidades, né, com um pouco mais de carência. Mas a gente olhando o Brasil, a gente está bem, a gente está ali numa posição, como eu falei, uma posição intermediária. Tem distribuidoras que têm uma perda muito maior, chega até quase 30% de perda. E como eu falei, é uma relação direta. Uma das características que a gente vê na conta de energia da Paraíba, para que a gente tenha uma menor tarifa, hoje a menor tarifa do Brasil, é justamente esse combate de perdas. Porque quanto mais eficiente a gente consegue ser, como a gente falou, mais a agência reguladora captura da tarifa e dá uma tarifa mais justa ou menor para os nossos clientes aqui na Paraíba. Agora, a Energisa adota um modelo de tarifa social também, né? E eu não sei se já mudou, mas nas primeiras informações que eu tinha recebido em relação à tarifa social, tem um número de usuários que poderia estar dentro desse programa e não está porque, enfim, não informa direito ou não procura, Energisa. Isso é verdade? Isso é verdade. Vocês tem gente que está nos assistindo, podia estar pagando uma energia mais barata, mas não sabe disso, é isso? É verdade. Hoje a gente tem, Luiz, dos nossos 1.800.000 clientes, a gente tem hoje cerca de 1/3 que ele é enquadrado como tarifa social, certo, beneficiário da tarifa social. A gente faz todo um processo de cadastramento, todas as nossas agências, todo o nosso call center, nosso 0800, eles estão preparados para receber os nossos clientes, para poder fazer o cadastro. É importante que o cliente esteja cadastrado ou no CadÚnico ou em algum programa de benefício social, tá certo? BPC, né? E a gente tem ainda uma expectativa de poder capturar cerca de 290 mil novos, fora os 600 mil que a gente já está hoje na tarifa baixa renda. 290 mil usuários da Energisa Paraíba que poderiam estar cadastrados na tarifa social e não estão. E a tarifa social é muito importante porque ela tem benefícios, né? O cliente, por exemplo, que tiver um consumo médio mensal aí de 30 quilowatts, ele pode ter um desconto de 65% na tarifa de energia, né? Então, é um benefício realmente federal, é um benefício do governo federal, estabelecido em lei,
e que a gente sempre a gente está buscando, a gente faz muito trabalho, próprios governos municipais, o governo estadual, onde a gente busca apoio para poder fazer a mineração, né, desses clientes que têm direito à tarifa social. Ou seja, não tem como fazer uma busca ativa aí, então? A gente faz através de cruzamento, né, do cadastro, a gente recebe cadastro tanto da ANEEL, do Ministério de Minas e Energia, cadastro aqui de benefícios de programas estaduais. A gente faz todo esse cruzamento, a gente tenta contato, mas muitas vezes o contato já está desatualizado também. A gente tem que lembrar também, né, Luiz, às vezes, esse beneficiário que não está acessando esse benefício, ele já mora numa residência onde alguém tem o benefício. Então, se alguém já tem o benefício, ele também já está sendo beneficiado, tá certo? Porque ele mora naquela mesma residência. E os critérios são bem definidos? São os mesmos. São o cidadão que está no CAD único e que tem algum benefício continuado aí de algum programa social. Tá. Olha, daqui a pouco eu vou fazer as perguntas aqui de alguns telespectadores. Tem pergunta aqui do Neno Viana, da Adriana de Paulo, tem do Elton Hendrick, o João Luiz também tem pergunta. Olha quanta gente, Jairo Pessoa tem pergunta, Fabiano Melo trabalha aqui com a gente, aqui, um abraço, Fabiana, que tá aqui acompanhando também. O Raoni Mendes também tem perguntas aqui, da gente acompanhando. Obrigado pela audiência, o carinho de todos vocês aí que acompanham Frente a Frente. Eu queria lhe perguntar, você mencionou a história do governo, a relação com o governo João Azevedo, com o governo do Estado e a Energisa, porque se fala muito na história, né, quando se vende a Paraíba para investidores, para empresários, existe toda uma logística que se oferece, de segurança pública, de estradas, de transporte, enfim, e entra a história da energia elétrica, e vocês trabalham em parceria nisso. Que relação você dá aí à atuação do governo da Paraíba? É a melhor possível. A gente tem no governador um grande apoiador, tivemos já situações, inclusive, que a gente pediu apoio ao governador para a questão de transmissão de energia, não de distribuição, porque a gente tem alguns clientes que precisam, às vezes, aumentar a carga, e para isso a gente precisa ter linhas de transmissão também mais robustas, não seria linha de distribuição. E o governador sempre nos apoiou, o governador conhece bem também do setor elétrico, sempre que tem algum investidor querendo vir aqui, a gente sempre viabiliza ao máximo para que esse investimento seja feito aqui na Paraíba. Então, a gente trabalha muito próximo, é uma relação realmente muito bem estabelecida, e o governador é muito atuante também para trazer esses investimentos. A gente sempre recebe muitos investidores para poder dar essa tranquilidade para poder vir para a Paraíba com uma tarifa, como eu falei, mais acessível e com uma qualidade boa no fornecimento de energia. Agora vamos para algumas polêmicas, presidente, que tem aí no cotidiano. São dois temas que a gente já ouviu aqui e acompanha, que mencionaram a Energisa. Certo. O primeiro deles é a da triplicação da BR de Cabedelo, da 230. Vez por outra, alguém do DENIT, né, vem aqui para dizer, deputados federais que colocam emendas ali também, ou que são cobrados para que aquela obra saia, já mencionaram também, olha, colocam um dos itens da demora daquela obra, alguma dificuldade de retorno, de colocação de postes ou da energia ali com a Energisa. Que leitura você faz e que palavras o senhor deixa em relação a esse debate específico da obra lá de Cabedelo? E pergunta muito semelhante para fazer do trecho ali que tinha, aí no caso da Prefeitura de João Pessoa, com a Rui Carneiro ali também, um debate ali em relação à Avenida Rui Carneiro, uma obra da Prefeitura. A gente sempre procura atender da melhor forma possível. A gente, com o DENIT, por exemplo, a gente tem reuniões recorrentes, temos procurado atender dentro do cronograma do próprio DENIT. Então, a gente espera que... Que demandas são essas, pessoal, para entender o que é que eles demandam e o que é que a Energisa precisa fazer para isso? Em geral, como há um alargamento, vamos dizer assim, da BR, a gente tem a remoção de postes, de linha de transmissão. Poste muitas vezes não é nem o problema, tá, Luiz? A questão maior são as linhas de transmissão, que a gente tem linhas de 69 kV, que são aquelas linhas maiores. Então, essas demandam um pouco mais de tempo. Mas, de novo, a gente sempre procura trabalhar casado, né, em comunhão aí com o próprio DENIT. Então, a gente, vez ou outra, a gente escuta também esses ruídos, mas quando a gente senta com o DENIT,
e a gente olha, né, o cronograma, a gente tem buscado atender essa questão. Ou seja, não dá para dizer, olha, estou atrasando por causa da Energisa. Não dá para se esconder atrás desse poste. O nosso entendimento é que a gente tem, de novo, trabalhado de forma parceira para poder atender. Às vezes tem algum tipo de atraso, porque não é uma obra simples. Imagina, se você tirar uma linha de transmissão de 69 kV, você está desligando milhares de clientes, né? Então isso tem que ser feito de forma programada, de forma antecipada. Então a gente tem buscado sempre esse diálogo. Eu sempre digo que o diálogo sempre é o melhor caminho e a gente tem buscado atender da melhor forma possível. De novo, pode haver algum tipo de impedimento, mas não digo que são atrasos de anos, né? Podem ser alguns dias, às vezes, que pode estar algum tipo de divergência, mas a gente tem procurado trabalhar dentro desse cronograma do próprio DENIT. Bom, falando em tarifa, a gente estava falando em tarifa, em custo e tudo, quando você olha para a economia do Brasil agora em 2025, com o dólar também, essa cotação do dólar, tem interferência direta ou indireta no custo aí de produção dessa distribuição? E que projeção você pode fazer daquilo que é reflexo da economia do país hoje, do Brasil, na distribuição e no preço da energia a ser cobrada aqui na Paraíba? A gente, Luiz, a gente tem um orgulho muito grande, tá? A gente é uma empresa 100% nacional, nós somos brasileiros. Nós somos a única empresa 100% brasileira atuando no setor elétrico brasileiro. Então nós conhecemos bem o nosso país, nós conhecemos bem a nossa economia, a gente sabe que tem algumas dificuldades, mas que são passageiras, a gente acredita no Brasil, a gente continua investindo no Brasil, a gente continua investindo na Paraíba. Então, por mais difícil que seja o cenário, a gente já passou por outros anos também tão difíceis, né, Luiz? Então a gente tem certeza que a gente vai superar todos esses desafios, tá? Então a gente vê que o governo federal tem atuado, a gente espera que realmente a gente possa ter uma nova trajetória na taxa de juros para dar um pouco mais de tranquilidade para os investidores, mas a gente tem a certeza de que a gente vai continuar investindo no nosso país. É aqui que é o nosso negócio, é aqui que é o nosso mercado, né? Tem outras empresas que têm outros mercados fora do Brasil. A Energisa não, a Energisa é uma empresa, como eu falei, 100% nacional e, é claro, a gente tem aí projeções e a gente espera cumprir as nossas projeções. Os nossos investimentos, a gente espera realizar todos eles, tá? E se o juros estiver menor e se o dólar estiver menor, os investimentos eles vão ser feitos de forma mais tranquila, tá? Mas que eles serão feitos, a gente não tem dúvida que serão feitos. Muito bom. Vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco, aí eu faço aqui diretamente algumas perguntas dos nossos telespectadores que estão acompanhando o programa aí. Para o presidente da Energisa na Paraíba, Márcio Zidan, que está batendo um papo aqui sobre a atuação dessa companhia aqui no nosso estado. Vamos rapidinho para o intervalo comercial, um minutinho só, e a gente volta aqui no Frente a Frente.